Boa tarde a todos. Agradecendo aqui o Renato Siminelli a oportunidade da gente estar aqui falando com vocês nesse evento tão importante, né, que estão sendo discutidas questões aí da mais alta relevância, né? E eu, para começar, eu quero fazer uma observação que eu não sei se vocês tiveram a mesma visão minha, mas, desde o começo, nós temos sempre tocando aqui em temas de governança, falando de governança, tá certo? Questões ligadas à governança, né? E esse é o ponto que eu gostaria de explorar um pouco, né? Até porque governança tem a ver com o futuro, né? Governança, ela existe, tá certo, para pensar ao longo prazo, né? As organizações, ela veio pelo mercado, vamos dizer assim, privado, né? Por intermédio das empresas privadas, exatamente porque elas precisavam pensar ao longo prazo e avaliar as questões de sustentabilidade, né? Porque muitas, ao longo do caminho, estavam se perdendo, né? Exatamente porque não tinha essa visão de longo prazo. Então, esse é o ponto, né? É uma questão que diz respeito a produzir governança, diz respeito a produzir resultados eficazes, né? E a gente viu aqui que a gente tem muita dificuldade nisso. A gente tem, às vezes, dados, como a gente viu aqui, né? Informações importantes, indicadores, tem projetos bons, né? Mas, infelizmente, falta governança. E, quando tem alguma governança, como foi dito ontem aqui, né? O modelo de governança é mal feito, está mal implementado. Então, é o ponto que eu acho que nós temos que tratar. E, especificamente, com relação à nossa apresentação hoje, nós vamos, na verdade, trazer dois, eu diria assim, um projeto, tá certo? E uma outra questão, que é a questão do futuro do trabalho, né, que demanda também governança. Então, eu vou colocar para vocês isso aí um pouco. Eu vou colocar isso, tá certo, numa dimensão que a gente possa tentar avaliar como a governança pode ajudar. E, o primeiro caso, ele impacta, o primeiro projeto, ele impacta 8, se não me engano, são 5 dos ODS, aí, 8, 9, 10, 11 e 12, tem a ver com isso tudo. E o segundo, que diz respeito ao futuro do trabalho, tem muito a ver com o 3, tá certo? Porque a gente trata ali muito da questão da saúde do trabalhador. Então, bom, a OCDE, que é uma organização internacional, que eu acho que vocês devem conhecer, pelo menos de nome, né, que envolve 34 países, aí, as principais economias do mundo, coloca a governança corporativa, que é um instrumento, um dos instrumentos determinantes do desenvolvimento sustentável. Ela dá uma relevância, né, muito grande para isso. E essa palavra governança, ela tem um caráter mais amplo, né, e pode se referir, porque muitas vezes a gente está falando da governança como se fosse voltada para a empresa, mas a governança serve para qualquer organização, né? E ela tem que se referir a uma forma de atuação do conjunto das instituições governamentais. Então, a gente pode aplicar a governança para aspectos gerenciais e administrativos do Estado também. Nós não temos que nos limitar, tá certo, às questões puramente empresariais, né? E o professor Rossetti, que é da Fundação Dom Cabral, o trabalho dele, ele faz uma comparação, ele coloca uma comparação
entre a governança corporativa com a visão empresarial e com a visão governamental, né? Então, eu achei interessante, porque ele coloca o seguinte, né? Quem é que paga o imposto é o cidadão, é o contribuinte, né? O que o contribuinte espera, né? O que ele espera desse imposto que ele paga, né? Ele espera dividendos sociais e serviços de excelência. É isso que ele quer, né? E que os gestores públicos, né, aqueles, né, que aplicam o dinheiro que ele entregou para o governo, né, ajam com eficácia no emprego dos recursos, né, tenham uma gestão eficiente, transparência nos gastos e prestação de contas, né? Então, essa seria uma visão que a gente teria que ter da governança do ponto de vista do setor público, né? E o Estado precisa desenvolver governança para combater a crise econômica e para implementar ações, tá certo, que são importantes para esse combate, né, da crise econômica. E eu trouxe aqui o professor Francisco, né, ele vai nos apresentar na sequência uma proposta para o quadrilátero ferrífero de implementar projetos piloto da economia, da funcionalidade da cooperação. É um modelo que foi desenvolvido pela Escola de Engenharia da UFMG e que a ideia é ser aplicado nos municípios com grandes dificuldades, que estão com maiores dificuldades, né? Em princípio, Brumadinho e Mariana. Pode ser aplicado em qualquer município, em qualquer cidade. Porém, a ideia inicial era de priorizar. Nós até já apresentamos uma proposta para o Ministério Público do Trabalho para que ele seja implementado em Brumadinho, né, e estamos fazendo também um movimento para que ele seja levado para Mariana. Mas ele pode ser implementado em qualquer município. E é uma excelente alternativa para combater o desemprego, diminuir as desigualdades sociais e promover a inserção territorial, né? Então, vocês vão ver, eu acho que é uma coisa que vale a pena e que a gente precisa, na verdade, de utilizar a governança para colocar isso de pé, né? Depois, um outro tópico, né, que a gente vai falar sobre ele aqui é a questão do adoecimento psíquico e a sua relação com a Revolução 4.0, né? Eu vou colocar aqui uma série de informações para vocês, mais como um prelúdio aí para a apresentação do professor Anderson Santana, da Fundação Getúlio Vargas, que ele vai entrar pela internet. Ele não pôde vir, tá certo? Ele ficou preso em São Paulo, mas a gente já fez a conexão e ele vai falar conosco aqui pela internet. Mas eu vou fazer uma introdução aqui, né, sobre alguns tópicos que a gente conversou e que eu acho importantes da gente colocar, né? Um dos pontos, né, que a gente tem identificado aí, que as pessoas estão trabalhando tanto que estão morrendo por um salário. Essa pesquisa que o professor relata, ela foi feita nos Estados Unidos por um pesquisador, né, Jeffrey Pfeffer, que é um dos maiores especialistas em gestão de pessoas do mundo, professor da Universidade de Stanford. E ele chegou à conclusão de que o trabalho mata 120 mil profissionais por ano nos Estados Unidos. É um número absurdo, né? É um número enorme, assustador, né? E, além disso, a gente tem notícias aí pela Organização Mundial de Saúde, os relatórios da organização, né, de uma elevação também das taxas de adoecimento psíquico no mundo, né? Suicídios entre 15 e 34 anos de idade são a segunda e terceira causa de mortes na Europa e na Ásia. E aqui no Brasil também nós estamos vivendo, inclusive, sendo feitas campanhas aí para combater o suicídio, né?
entre 2005 e 2015, a depressão foi diagnosticada em 322 milhões de pessoas no mundo. Né? É um número assim também impressionante, assustador. Né? No Brasil, foram apontados 11,5 milhões, 5,8% da população de deprimidos, e 18,6 milhões com distúrbios de ansiedade. São números muito altos, né? O INSS já é a segunda ou terceira maior causa de afastamento do trabalho aqui no Brasil, e são números assim muito contundentes. Né? E aqui algumas causas, né, da elevação das taxas de adoecimento psíquico no mundo. Né? Os trabalhadores são submetidos a esforços, principalmente mentais, além da sua capacidade. Né? Hoje em dia, são muitos riscos psíquicos, né? Metas irreais, perda do emprego, adaptação ao mercado de trabalho, isso tudo pressiona as pessoas de uma forma muito forte. Né? E hoje temos aí essa questão da demanda em lidar com a nova realidade que mudou o ambiente de trabalho, que é a Revolução 4.0, né? Que vocês todos, hoje aqui a gente já viu até alguns números aí bastante impressionantes aí a respeito disso. Né? Então, a Revolução 4.0 e a nova realidade do trabalho, eu participei de um evento, aos poucos 2 meses atrás, o Fórum McKinsey, né? E lá eles forneceram algumas informações, alguns dados bem interessantes, né? Com relação a essa questão da Revolução 4.0. As máquinas não vão acabar com o emprego, mas metade das atividades vão ser automatizadas. Ou seja, isso que nós vimos hoje aí da automatização é uma coisa que nós temos certeza que está crescente e vai engolir aí os trabalhos. Né? As atividades que dependem de expertise, interação e gestão vão crescer, ou seja, onde você tem que usar a sua inteligência, né, vai demandar. E as atividades, né, de processamento, coleta, trabalho físico vão diminuir. Né? E o talento vai ser mais importante que o capital. Hoje, nós vivemos num mundo que o capital aqui colocava as coisas em pé, né? Agora vai ser, tá certo, o talento. O talento é que vai, essas startups e outras organizações aí tendem a conduzir a coisa. Né? E uma coisa que contradiz aí um pouco o senso comum, né, é que 1 bilhão de postos de trabalho terão que ser reinventados. Né? As organizações estão capacitadas para lidar com isso? Né? É muita coisa, é muito, vamos dizer assim, atividade que vai ter que ser mudada. Agora, o lado interessante disso é que, hoje em dia, nós temos, no mundo, 1 bilhão de postos de trabalho abertos, tá certo? E 1 bilhão de desempregados. Ou seja, né, se as pessoas tivessem a capacitação necessária, né, não haveria desempregados. E aqui no Brasil essa relação é maior ainda, é de 1,5 para 1, não é de 1 para 1, tá certo? E a Revolução 4.0, a nova realidade no trabalho, colocando aqui o perfil do profissional do futuro. Né? O que vai precisar esse profissional do futuro? Habilidades de metadados, elas vão ser sempre necessárias. Né? Aquilo que nós vimos aí hoje da analytics, né? Da gestão analítica, etc., aquilo ali vai ser a coisa mais demandada. Né? Controle e habilidades técnicas, isso também vai ser demandado, mas muda muitas vezes. E as habilidades humanas, sempre críticas, elas vão ser sempre críticas, elas vão aumentar. Né? E as bases das atividades humanas são a criatividade, pensamento crítico, inteligência social, comunicação e influência.
né? No Brasil, o desafio é a recapacitação da força de trabalho, né? Nós vimos aqui alguns debates, hoje mesmo de manhã, a gente falou bastante sobre isso, né? Recapacitação é a resposta, né? E o que a gente precisa fazer é planejar uma agenda para a criação de valor, tá certo, para o futuro, né? Definir estratégia, identificar habilidades críticas, definir demanda e oferta de aquisição de habilidades, priorizar habilidades. A gente vê falando aí sobre educação, eu não sei se isso está sendo feito, né, porque eu não sou especialista em educação, mas, né, é uma preocupação. Não adianta a gente formar as pessoas para coisas que não vão ser mais necessárias, né? E aí a pergunta que não quer calar: as organizações no Brasil estão preparadas para endereçar as oportunidades? Né? E o desafio trazido pela indústria 4.0, né? O Brasil corre o risco de ficar fora da nova economia mundial, não tendo maior relevância em nenhuma das áreas estratégicas da indústria 4.0. Hoje de manhã a gente viu aqui, pelo menos, nos dados aí que o professor passou aqui mais cedo, sobre a tecnologia da informação, né? O Brasil nem aparece, né? E a América Latina, mal e porcamente, né? O Fórum Econômico Mundial quer impulsionar a indústria 4.0 no Brasil, em parceria com o Ministério da Economia, do Governo Federal e com o Governo Estadual de São Paulo, né? Olha, São Paulo parece que está se envolvendo bastante nesse movimento aí, né? E foi anunciado um projeto piloto para impulsionar a quarta revolução nas pequenas e médias empresas brasileiras, né? Pelo Fórum Econômico Mundial. Aí eu pergunto, brasileiras ou paulistas, né? Porque se eles vão para São Paulo, né? Será que isso vai chegar aqui, né? Esse lançamento está planejado para ocorrer em maio de 2020, quando a capital paulista sediará o Fórum Econômico Mundial para a América Latina. Então, é uma coisa que nós temos que ficar... Isso é uma matéria que saiu no estado de São Paulo e que a gente tem que ficar bem atento aí para acompanhar, né? E antes de eu passar para o professor Anderson, que já deve estar aí na escuta nossa, né? Eu só gostaria de deixar essa mensagem aqui, que o Estado precisa desenvolver a governança visando enfrentar os desafios da qualificação e do adoecimento psíquico, né? E colocar esse pensamento do Yuval Harari, né? É o filósofo israelense, né? Que as consequências da atual inércia em relação ao futuro vão desde o colapso completo de países que não conseguirão acompanhar a corrida protagonizada por algoritmos, até a criação de uma classe de humanos simplesmente dispensável, irrelevante social e economicamente, né? Será que nós vamos ter um Brasil assim, desse jeito, né? Não pode, né? Não pode.